Oi pessoal, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos a mais uma videoaula do curso de inspeção de equipamentos. Como todos sabem muito bem, mas sempre me apresentando, meu nome é Rafael, estamos dando início aqui à nossa segunda videoaula sobre vasos de pressão, certo? De maneira que na nossa primeira e na nossa última videoaula, né, que foi a primeira, nós tratamos sobre as disposições gerais do equipamento, né? As características, o que qualifica um equipamento como sendo um vaso de pressão, né, que é a sua capacidade de ser estanque, né, de armazenar no fluido de forma estanque, sob alta pressão, né, não necessariamente alta pressão, mas sobre uma pressão acima da atmosférica, né, que é a pressão normal. E falamos também sobre os materiais, falamos sobre os tipos de tampos, né, falamos sobre os tipos de vasos de pressão, né, que nós tivemos aqui a informação de que os vasos se dividem até mesmo em torres, em esferas, eles são feitos de diversos formatos, certo? Com diversas finalidades, certo? Então, sem mais delongas, senhores, vamos começar aqui a nossa segunda videoaula, tratando aqui, ó, de problemas na seleção de materiais, certo? Então, acompanhem comigo. A seleção e especificação dos materiais adequados para cada serviço é frequentemente um dos problemas mais difíceis no projeto de um vaso de pressão. Senhores, como nós vimos também na outra videoaula, nós tivemos o seguinte entendimento. O vaso de pressão, ele não é constituído em uma linha de produção, certo? Ele é construído, ele é fabricado para cada necessidade especial. E essa necessidade, essa forma, constitui um problema. Por quê? Porque nem sempre a gente tem uma noção clara do que vai ser transportado, do que vai ser passado ali, entendeu? Do que vai ser tratado ali. E é isso que esse parágrafo está dizendo, senhores. Para cada serviço, é um dos problemas mais difíceis no projeto. É determinar qual é o material que se adequa àquele processo, né? Seja pela questão da corrosão, dos fatores externos, né, dos fatores internos, do produto que vai ser tratado, da finalidade do vaso. Tudo isso, senhores, influencia. É um problema na hora de você selecionar o seu material, porque às vezes um material que atende uma necessidade já vai deixar a desejar em outro. Então você tem que encontrar um material que atenda a todas elas de uma forma uniforme. Alguns fatores para escolha são conflitantes entre si. Melhor material apresenta maior custo e maior dificuldade de obtenção, ou seja, maior custo. O custo ele sempre vai influenciar, senhores, entendeu? Quanto mais a indústria puder fugir de custos, isso vai ser sempre um parâmetro, mais fácil ficará para ela, certo? Cabe decidir em cada caso quais os fatores predominantes e quais os que devem prevalecer quando houver conflito. Já lhes adianto que o custo sempre será um fator ponderante. Primeira característica, né? Primeiro ponto que pondera diretamente na sua seleção de material. Fluido contido. Deve ser considerado os seguintes aspectos. Natureza e concentração do fluido, ou seja, qual é a natureza dele? Que fluido é esse, né? E até mesmo a sua concentração. Percentual, né? O perfil de impureza e de contaminante presente nesse fluido. Certo? Existência ou não de gases dissolvidos, né? Gases que se desprendem desse fluido, certo? E de sólidos em suspensão, bem como temperatura desse fluido, potencial hidrogênico, né? Que é o nosso pH, caráter oxidante ou redutor, vai depender, né, do tipo de produto em relação ao seu material metálico. Flamabilidade, que é o quê? A capacidade que aquele fluido tem de inflamar. Ponto de fulgor, que parece com flamabilidade, mas não é a mesma coisa. E toxidez, né? Temos também explosividade e outros efeitos deletérios do fluido, né? Que é ataque corrosivo aos materiais, possibilidade de contaminação do fluido pelos resíduos da corrosão, máximo tolerável dessa contaminação, certo? Com suas devidas consequências. Ou seja, todos esses fatores que eu acabei de dizer, senhores, são fatores que influenciam aí, que dizem respeito, inclusive, somente ao fluido, somente, né, ao fator fluido, na hora de determinar o seu material. É muito complicado.
certo? Condições de serviço. O material escolhido para a construção do vaso de pressão tem de ser capaz de resistir à pressão em toda a faixa possível de variação de temperatura, certo? De acordo com a lei de Boyle, a lei de Gay-Lussac, perdão, Boyle trata de outra coisa. Se a pressão aumenta, a temperatura também tende a aumentar. Então, para qualquer variação de temperatura, o seu material tem que resistir à variação de pressão, certo? Fatores relativos ao serviço, ou seja, fluido contido com sua respectiva pressão, temperaturas e propriedades dos fluidos, né, e etc. São, em gerais, variáveis ao longo do tempo, né, e considerar aí valores de regime e os extremos. Valores de regime é o quê? São os valores médios ali de operação, que vai se ter na maior parte do tempo. E valores de extremos, quando houver o quê? Um extremo, o próprio nome já diz, certo? Deve-se lembrar que as propriedades mecânicas e de resistência à corrosão dos materiais, bem como as propriedades dos fluidos, sofrem grandes variações em função da temperatura. Ou seja, um material metálico, senhores, quando exposto a uma elevação de temperatura, ele tende à fragilidade, ele tende a perder a sua resistência, seu vigor mecânico, certo? Assim como certos fluidos, eles sofrem alterações em suas propriedades químicas, até mesmo propriedades físicas, né? Digamos aí o ponto de fulgor e até mesmo a flamabilidade, certo? Em função de variações de temperatura, seja para cima ou para baixo, certo? Mudam de estado físicos da matéria se a temperatura estiver acima ou abaixo, certo? Mudam de características e de reatividade com aumento de temperatura, certo? Então, variações em função da temperatura são fatores que ponderam diretamente, certo? Nessa parte, certo? Então, temos que estar atentos a isso. Nível de tensões no material. O material deve resistir aos esforços solicitantes. Sua resistência mecânica deve ser compatível com o nível de tensões que se tenha. Para que espessuras sejam razoáveis, é necessário que sejam empregados materiais de grande resistência quando os esforços forem grandes e vice-versa. Que o material deve resistir aos esforços solicitantes, isso aí é uma prerrogativa básica, certo? Você vai construir um vaso de pressão, o próprio nome já diz, um vaso de pressão, então você tem que construir ele com material e uma espessura e um perfil geométrico metálico que comporte esses esforços mecânicos solicitantes, certo? E que as espessuras, como eu acabei de lhes dizer, sejam razoáveis, é necessário que sejam empregados materiais com grande resistência quando os esforços forem grandes. Ou seja, um reforço metálico, um processo de fabricação que lhe confira uma maior confiabilidade, uma maior resistência. Quando você tem, por exemplo, um vaso de pressão que vai trabalhar com altíssimas pressões, certo? É preferível que você não trabalhe com costuras, né, que são os cordões de solda, que você trabalhe com outro tipo de processo. Quanto menos costura, melhor. Então, tudo isso, níveis de tensão, também ponderam na hora até mesmo do processo de fabricação do seu vaso de pressão. Então, são muitos fatores ponderantes, senhores. E existem frequentemente numerosos esforços, além da pressão interna, que nem sempre é o esforço predominante, certo? Nem sempre o principal esforço do seu vaso de pressão é o interno. Às vezes as condições externas, temperatura, umidade, qualquer fator externo que tenha contato direto com o seu vaso de pressão, às vezes é tão incômodo, deve ser levado tão em conta quanto um fator interno, certo? Bom, natureza dos esforços mecânicos. Outro clássico fator ponderante. Vamos lá. Independentemente do nível de tensão, a natureza dos esforços existentes, que são os esforços mecânicos básicos, senhores. Tração, compressão, flexão, esforços estáticos ou dinâmicos, certo? Que são aqueles choques e vibrações, certo? Também condiciona a escolha do material. Você, por exemplo, não pode ter um material como, por exemplo, um revestimento de chumbo, certo? Se você vai trabalhar
com choques, com vibrações, porque o chumbo ele não é um material que possua uma maleabilidade confiável. Ele é um material duro, ele é um material rígido, ele é um material que fraturaria. Ah, mas o chumbo ele é macio. Espera aí, ele é macio, mas ele não é um material, senhores, que não amassa. O chumbo ele quebra. Ele não é maleável, ele quebra. Entendeu? Então, por exemplo, revestimentos cerâmicos de vidro. Não poderia, se você trata com choques, com vibrações, certo? Até mesmo ali, ó, com flexão. Você depende de saber qual é a natureza dos esforços, qual é a finalidade. Para você saber a natureza dos esforços mecânicos, você primeiramente tem que saber para que aquele vaso está sendo implantado ali, com qual finalidade. Porque aí você vai saber com que faixa de pressão você vai trabalhar, certo? Qual é a natureza, a natureza dinâmica, né? A natureza operacional do seu vaso de pressão, certo? Para você saber qual é o esforço no qual o seu vaso está sendo submetido, você tem que saber o que ele vai fazer. Assim como, por exemplo, um exemplo assim, para a gente poder, né, ter um entendimento bem claro. Se nós vamos correr uma maratona, quais são os esforços nos quais nós estamos sujeitos? Há um esforço físico aeróbico, né? Primeiramente você precisa respirar. Há um esforço, há um tensionamento maior no seu joelho, certo? No seu tornozelo, na sua perna em geral, certo? Você não pode, por exemplo, esperar um problema no seu ombro se você vai correr. Pode ser que ocorra, mas o mais provável, no qual você tem que se precaver, principalmente é o quê? É uma desidratação, é um problema no joelho, é a mesma coisa com os vasos de pressão. Se você sabe que você vai trabalhar com uma altíssima pressão, ou com esforços de flexão, ou qualquer choque, vibração, você sabe que você não vai poder o quê? Trabalhar com materiais pouco maleáveis, com materiais rígidos, certo? Você vai ter que trabalhar com materiais que suportem esse tipo de esforço mecânico. Vejam só, materiais frágeis, por exemplo, não devem ser utilizados quando ocorrem esforços dinâmicos, choques ou altas concentrações de tensão. Por quê? Porque eles não vão conformar, eles não vão aceitar, por assim dizer, a variação comportamental do metal. Eles vão fraturar. E aí vão danificar o equipamento, vai causar um prejuízo muito grande. Tanto porque vai interromper o processo de refino, quanto que vai exigir o quê? Um novo equipamento, uma manutenção, até mesmo, em certos casos, um novo equipamento. Certo? Aqui, custo do material, sempre custo. É evidentemente um fator importantíssimo e frequentemente o decisivo na escolha. O professor de vocês não mente, senhores. Custo é sempre um fator decisivo, é o diferencial, é o divisor de águas na hora de escolhermos o nosso material, certo? Para cada aplicação prática, existe quase sempre vários materiais possíveis, certo? Por exemplo, para todas as aplicações, o aço carbono é uma opção. Só que tem algumas vezes que não pode, não é aplicar, assim, ele mas não seria uma boa, então ele acaba deixando de ser. Mas na maioria dos casos, 95%, como nós vimos na outra videoaula, ele é aplicado, justamente porque ele seria o mais econômico. Não deve ser avaliado somente o custo direto do material, como também o custo de fabricação. Certos materiais exigem certos cuidados, certos detalhes, né? Certas complexidades inerentes, né, ao processo de fabricação daquele material. Por exemplo, aqui nós não falamos somente do custo de fabricação, mas temos o tempo de vida, que não é um material, não tem um tempo de vida igual ao do outro, custo de paralisação e de reposição do equipamento, que vai acontecer, tempo de vida útil, soldabilidade, que você não solda um aço carbono como você solda uma liga de alumínio, necessidade de tratamento térmico, entre outros fatores. Então, cada material também é um tratamento, certo? E exige também o quê?
Custo de fabricação porque exige intrinsecamente o custo de mão de obra especializada, certo? Um soldador que solda aço carbono não é o mesmo que solda titânio, não é o mesmo que solda uma liga de cobre, não é, certo? Questões agora de segurança, o que de fato é importante. Quando o risco potencial do vaso for grande, ou seja, trabalhar com altas pressões, com fluidos que possam inflamar, certo? Com um potencial de explosivo muito grande, ou ainda quando o equipamento for essencial ao funcionamento de uma instalação importante, né, quando ele for um dos equipamentos coração da unidade, há necessidade do emprego de materiais que ofereçam o máximo de segurança. Aí é aquela velha história, o barato pode sair caro. Então o que você faz? O que o projeto determina? Gasta-se um pouco mais ou muito mais, porém evita prejuízo que pode custar vidas humanas e que possam custar o quê? A integridade de todo o resto da instalação. Tanto por paradas de manutenção imprevistas que fariam com que a unidade parasse, interrompendo assim a produção, o que custa muito dinheiro, estamos falando aí de milhões por dia, certo? E até mesmo se você explode ou se você causa um gravíssimo mau funcionamento de um equipamento, pode prejudicar também um outro. Aí no que seria a manutenção em somente um, seria a manutenção ou troca de 2 equipamentos, certo? Então às vezes vale mais a pena gastar mais, certo? Aí o caro sai barato, né? Evita-se a ocorrência de rupturas, vazamentos ou outros acidentes que possam resultar em custosas paralisações, acabei de falar, ou mesmo em desastres, né? O que já envolveria a vida humana, o meio ambiente e etc. Certo? Bom, falemos agora do tempo de vida previsto. Legal. O tempo de duração mínima do material tem de ser compatível com o tempo de vida útil previsto para o vaso ou para a peça. Bom, é óbvio, se você está projetando um vaso para operar, um exemplo, sem manutenção, por 10 anos, 10 anos não, perdão, por 2 anos, pronto. Se você montou um vaso que vai sofrer uma manutenção a cada 2 anos, um exemplo, manutenção, não troca, manutenção. Você não pode, por exemplo, colocar um revestimento interno nem externo com um material que vai durar 1 ano. Não é lógico, não tem lógica. Então é isso que o nosso parágrafo está dizendo, senhores. O tempo de duração mínima do material tem que ser compatível com o tempo de vida útil para o vaso como um todo, certo? Senão vai haver o quê? Você vai ter um vaso projetado para durar 2 anos, com material que dure 1, é óbvio que ele vai durar somente 1, porque o vaso é composto do material. Quem compõe um vaso é o material, então o material vai durar 1. Então, tecnicamente dizendo, aí que aqui seria uma questão de documentação, porque se você sabe que o seu revestimento está ali para durar 1 ano, sem manutenção, pomba, seu revestimento, o seu vaso vai necessitar de manutenção a cada ano. Certo? Bom, o tempo de vida útil depende da natureza da aplicação, que é o equipamento principal ou secundário, peça de reposição e etc. Ou seja, tempo de vida útil, qual é a natureza da aplicação do vaso? Certo? Ele é o equipamento principal da unidade? Certo? Ou é secundário? Certo? Se vai precisar de uma peça de reposição, isso tudo influencia no tempo de vida útil. Uma coisa é o que eu falei, é fazer manutenção daquela peça sem trocá-la. Outra coisa é você fazer uma manutenção que envolva a troca de componentes do nosso vaso de pressão, certo? Uma coisa não é igual à outra. Todo vaso de pressão, senhores, vai ter o seu momento de manutenção sem troca. Porém, vai chegar o momento em que a manutenção cabível àquele vaso será uma troca, seja de componentes ou seja do vaso inteiro. Certo? Todo vaso tem um tempo de vida útil, certo? Bom, depende também, senhores, da importância do equipamento, isso aí é óbvio, certo? Quanto mais importante for o equipamento, maior e mais delicado terá que ser o tratamento dele, certo? Do tempo de amortização do investimento
e do tempo previsível de obsolescência do equipamento ou da instalação. Calma. Tempo de amortização do investimento. Bom, foi investido, um exemplo, R$500 mil em um equipamento. Tá, foi investido R$500 mil no equipamento. Quanto aquele equipamento ali vai me render? Ele tem que ter um tempo de vida útil que faça com que haja o quê? Uma compensação do valor investido para construir, para manutenção dele e para manter ele ali, certo? E para quem pensa que o custo do equipamento acaba quando a gente constrói o equipamento, está muito enganado, certo? Está muito enganado. E o tempo previsível de obsolescência. Ou o que é uma obsolescência do equipamento? Obsolescência do equipamento significa o quê? O quanto que aquele equipamento vai funcionar sem se tornar obsoleto. Enquanto aquele equipamento ali vai ser atuante, sem que haja um equipamento mais eficiente que ele, certo? Uma evolução no mercado que me apresente um equipamento mais eficiente para aquele fim do que ele. Então tudo isso tem que estar previsto, né? Porque afinal de contas, evolução, otimização é fundamental numa indústria, certo? Então o equipamento tem que ter aí o seu tempo também de vida previsto de acordo com a obsolescência dele. Vai chegar um momento que aquele equipamento ali, por melhor que tenha sido no passado, vai ser obsoleto. Vai ter que ser trocado por um mais eficiente. E é disso que estamos falando aqui. Falemos agora sobre os ácidos de carbono. Suas propriedades são grandemente influenciadas por sua composição química e pela temperatura, certo? Simples, é um material básico, certo? Porém, suas propriedades são facilmente influenciadas, certo? Por conta de sua estrutura química e pela temperatura de trabalho, e até mesmo do meio externo. O aumento na quantidade de carbono produz um aumento nos limites de resistência e de escoamento, certo? E na dureza e temperabilidade do aço. Em compensação, esse aumento prejudica bastante a dutilidade e a soldabilidade. Senhores, nós já falamos sobre os 3 graus, A, B e C, certo? Que dizem respeito diretamente ao percentual de carbono na nossa liga de aço, no nosso aço carbono. Bom, então aqui está sendo bem explícito. Ele altera os limites de resistência. De que forma? Ele simplesmente, senhores, quanto maior for o percentual de carbono no seu material, mais duro o aço carbono vai ser. Então você tem um limite de resistência maior, porém, até um certo ponto você tem o quê? Uma qualidade do seu aço melhor. A partir de certo ponto, você vai fazer o quê? Influenciar negativamente aqui, ó, na resistência de escoamento e na dureza, certo? Porque olha só, vai prejudicar o quê? A sua dutilidade, vai ser mais difícil de soldar. Porque um material com uma alta taxa de carbono, por exemplo, o ferro fundido, que possui até 2,5% de carbono, ele é difícil de soldar porque ele não conforma, ele não é maleável, ele não é dútil, não tem dutilidade, uma boa dutilidade, então ele quebra, ele se torna quebradiço, frágil, certo? Ó, aços com quantidade de carbono superior a 0,3 apresentam alta suscetibilidade a trincas nas soldas devido à ação do hidrogênio retido, no caso de trincas a frio, né? São as formações de trincas a frio, certo? E deve ser utilizado na faixa de temperatura entre menos 45 a 450 graus Celsius, certo? Daqui para baixo é o aço acalmado com silício, né? E acima de 450 graus Celsius apresenta o fenômeno de deformações permanentes por fluência, que é o famoso creep, certo? O que seria uma deformação por fluência? Um esforço cíclico semelhante à fadiga, porém a alta temperatura, que é o que temos aqui acima de 400 graus Celsius. Então a fluência é isso, senhores, é um esforço mecânico resultante de um esforço cíclico a altas temperaturas. Para a maioria dos serviços corrosivos, os limites de temperatura devem ser mais baixos, certo? Ou seja, porque um fluido, por exemplo, um serviço que trata de um fluido corrosivo, ele por si só já afeta o aço carbono. Então, quando você aumenta a temperatura, além de você estar favorecendo ao creep, né, que é a fluência,
você está fazendo o quê? Você está potencializando, né, a ação corrosiva do seu fluido, fazendo o quê? Reduzindo o potencial de resistência do seu aço, certo? Por essa razão, para a maioria dos serviços corrosivos, os limites de temperatura devem ser mais baixos, certo? Porque a temperatura quase sempre acelera a corrosão, certo? Em baixas temperaturas, ficamos suscetíveis ao quê? A fraturas frágeis repentinas, ou seja, você quando endurece, né, quando você reduz a temperatura a limites extremos, você torna o seu material mais quebradiço, mais rígido, ao ponto de ser quebradiço, certo? Para essas situações, você utiliza o ácido carbono acalmado, por exemplo, que tem 1% de silício em sua composição, certo? Aí você faz aqui, ó, em baixas temperaturas, você tem aqui a transição dútil-frágil, que é quando você tem material que inicialmente era dútil e que passou a ser, por conta da baixíssima temperatura, frágil. Bom, ainda em ácido carbono, é um material de baixa resistência à corrosão, popular, muito empregado na indústria, porém facilmente afetado pela corrosão. Normalmente é necessário sempre o acréscimo de alguma margem para a corrosão, que é aquela nossa sobreespessura, certo? Em todas as partes em contato com os fluidos de processo ou com a atmosfera. Assim mesmo, pode ser utilizado com uma vida útil aceitável para a maioria dos processos industriais, né? Isso justifica também os 95% da sua aplicabilidade. Temos aqui agora uma tabela, certo? Com classes de ácido carbono, certo? E suas formas de apresentação, como por exemplo, temos aqui, ó, chapas grossas, ácidos de baixo carbono. Nós temos aqui a classe A, né? 285, grau A, no caso, certo? Entre outros exemplos aqui que não se faz necessário ficar lendo um por um aqui, certo? Bom, falemos agora, senhores, sobre o aço liga e os aços inoxidáveis. Aços liga são todos os aços que possuem qualquer quantidade de outros elementos. São, senhores, aço carbono, só que com aditivos, ou seja, com elementos de liga, certo? Ali, ó, elementos além dos que entram na composição dos ácidos carbono, certo? Então, é um ácido carbono com aditivos. Aços de baixa liga possuem até 5% de elementos de liga. Aços de alta liga possuem acima de 10%. É bom saber. Baixa liga possuem até 5%. Aços de alta liga possuem acima de 10%. Aços inoxidáveis, por exemplo, são os que contêm pelo menos 12% de cromo. São bem mais caros do que os ácidos carbono por conta desses aditivos, sendo de um modo geral, tanto mais caro quanto maior for a quantidade de elementos de liga. Então, para ratificar bem a ideia, quanto maior a quantidade de elementos de liga, maior será o preço, certo? Desse material. Não é, em geral, econômico nem recomendável o uso de aços liga apenas para tornar muito mais longa a vida de um, por conta justamente de custos, né? Fator econômico, como sempre. Temos que o aço liga ele só deve ser empregado quando realmente houver a necessidade, certo? Se não, taca de aço carbono. Casos agora, vamos ver aqui agora, casos em que se justifica o emprego dos ácidos liga, por exemplo. Altas temperaturas, certo? O inverso, baixas temperaturas, alta corrosão, certo? Exigência de não contaminação do fluido, tá? Não é do vaso, é do fluido. E por questões de segurança, certo? São aqui alguns exemplos. Aço liga de molibdênio e cromo-molibdênio são empregados em temperaturas elevadas, por exemplo, certo? Cromo, que evita aqui, ó, oxidação, e o molibdênio, que evita a fluência. E ambos, né, um junto do outro em liga, evitam assim, por fim, a corrosão. E estão sujeitos a fraturas frágeis, por exemplo, nem tudo são flores, certo? Eles resistem a temperaturas elevadas, altas temperaturas, né? Porém, estão sujeitos a fraturas frágeis. Aço liga contendo níquel são materiais especiais para baixas temperaturas, ou seja, o níquel trabalha bem com temperaturas abaixo do zero, né?
E quanto maior for o teor de níquel, mais baixo é a temperatura limite. O que significa isso, professor? Quanto maior o percentual de níquel na sua liga, uma temperatura mais baixa ele vai poder tratar, certo? E aços liga com manganês apresentam maior resistência mecânica, ou seja, faz com que seu material não se torne mais duro, não é mais sólido, é exatamente o contrário. Faz com que ele, dentro de sua maleabilidade, torne-se mais resistente mecanicamente dizendo, certo? Com o manganês. Temos aqui, ó, uma tabela de aços liga agora, certo? De acordo com a classe de material, chapas e tubos, de acordo com sua fabricação, né? Com ou sem costura, aplicação para caldeiras, permutadores e etc. Isso aqui tudo tem que andar juntinho com a engenharia na hora de você escolher um material para vaso de pressão. Falamos agora, senhores, sobre os aços inoxidáveis. Somente os austeníticos, que são facilmente soldáveis, são utilizados. Os martensíticos para vasos de pressão são dispensáveis. Apresentam extraordinária resistência à fluência e à oxidação e mantêm o comportamento dúctil, mesmo em temperaturas extremamente baixas. Primeira coisa, dispensa dizer que é um elemento caro, que só é aplicado quando há a necessidade, né, de implantação. Quando não há possibilidade de usar um aço carbono, você usa o inox. Também devo lembrar, senhores, que aço inoxidável não significa dizer que ele não sofre corrosão. Sofre, só que de uma forma muito mais desacelerada do que um aço comum, certo? Estão sujeitos à sensitização, que é o quê? Que é uma precipitação de carbonetos de cromo em temperaturas entre 450 e 800 graus Celsius, ou seja, há sensitização, tudo bem, mas não é tão simples de se obter. Quando sensitizados, podem apresentar corrosão intergranular, principalmente em meios ácidos. Então percebam, o aço inoxidável ele também sofre corrosão, mas não é tão fácil, mas sofre. E aqui, por fim, temos uma tabela de aços inoxidáveis com tipo, certo? Mesma condição dos aços liga, com aquelas particularidades que devem ser levadas em conta. Bom, vamos falar agora sobre os materiais não ferrosos, ou seja, aqueles materiais que não possuem o minério de ferro, né, o ferro em si em sua composição. Cobre, utilizado para troca térmica. Fato. Em contato com amônia, ocorrência de corrosão sob tensão. Características, né? Alumínio possui uma leveza. A característica principal do alumínio é a sua leveza, de 25 a 30% do peso do aço, ou seja, uma barra de alumínio e uma barra de aço de mesma dimensão, certo? O alumínio geralmente é de 25 a 30% mais leve, certo? Do que a barra de aço. Porém, não resiste muito a temperaturas elevadas. A temperatura máxima permitida para trabalho com alumínio, 180 graus Celsius. Níquel, caríssimo, alto custo, é utilizado como revestimento anticorrosivo, certo? E o Inconel e o Incolói, que são ligas para alta corrosão e temperaturas, certo? Está sujeito a fragilização e corrosão intergranular em atmosféricas sulfurosas, certo? Ou seja, onde hajam sulfatos. E temos aqui o suprassumo dos metais, né, que é o titânio. Melhor relação de resistência e peso. Grande dificuldade de soldagem. Dificilmente temos aí um soldador capacitado para soldar titânio. Geralmente quem solda titânio são máquinas, certo? E é o material com a maior resistência mecânica que nós temos atualmente. Os maiores. Vamos agora falar, senhores, dos materiais plásticos reforçados, certo? Que são os materiais aqui, ó, termoestáveis, né? São utilizados os termoestáveis na forma de laminados compostos, constituídos por camadas sucessivas de resina plástica, que é o epóxi e o poliéster, e de fibras de armação, que são as fibras de vidro. Faixa de temperatura de 54 graus negativos até 66 graus Celsius positivos, ou seja, faixa de trabalho do material plástico, frio
até menos 54 graus e quente até 66. Entre essa faixa, ele opera sem deformação. Pressão interna máxima de até 100 kgf por centímetro quadrado e para os vasos constituídos por fio de plástico enrolado. Para esse tipo. Possui excepcional resistência à corrosão, superior inclusive aos aços inoxidáveis. Óbvio, não é aço, não é metal, é plástico. Então resiste muito mais. Certo? Mas tem limitações com relação à pressão. Isso aqui não é uma pressão extremamente alta, embora seja alta, não é extremamente alta. E limitações com temperatura, são temperaturas baixas. Certo? Resiste a temperaturas frias, mas temperaturas altas, como se tem na maioria dos casos, não é muito resistente. Certo? E temos aqui, como sempre, uma tabelinha, né, de materiais para temperaturas elevadas. Aqui, ó, o aço carbono acalmado com silício, como eu falei, ó. Ele atua em altas temperaturas, ó. Certo? Ó, pressurizada, tem uma temperatura menor do que não pressurizada. Lembrando, senhores, só um lembrete aqui. Para baixas temperaturas, o aço carbono, ele é adicionado a ele, né, níquel ou manganês, certo? Para atuar com baixas temperaturas, só lembrando. Aqui temos um gráfico, né, de materiais para baixas temperaturas, que é um gráfico com temperatura limite de projeto pelo tempo, né? Temos aqui esse comportamento, ó, dos materiais. Temos aqui, ó, curva A em relação ao outro material. Chapas de aço carbono normais, A36, 283, 285 graus C e etc. Ó, o comportamento deles é esse. Para a curva B, é um aço carbono já, o 285 grau A e B. Percebam que eles têm um comportamento mais diferenciado. Certo? E assim vai. Grau C, que seria chapas de aço carbono A516, ó, tem todo um comportamento diferente. E o D, por fim, que é a chapa de aço carbono aqui normalizado, né? E chapas de aço com manganês, por exemplo. Perceba que o comportamento dele é muito mais linear, é tendencioso ao linear. Certo? Ele se mantém sem deformar. Bom, materiais para serviços criogênicos, certo? Criogênicos, serviços com temperatura limites pequenas, né? Aço liga de 2,5% de níquel, atua até menos 60 graus. 3,5% de níquel, até menos 100. Cobre, latão e bronze, atua até 180 negativo. Certo? Tendo como aqui o seu inoxidável tipo 304, 310 até 250. Certo? E o alumínio e ou aço inoxidável do tipo 304L sem limite de operação. Certo? Outra curva com materiais para serviços com hidrogênio. Certo? E aqui vamos falar agora sobre a natureza e finalidade das normas de projeto. Certo? São textos normativos desenvolvidos por associações técnicas ou por sociedades de normalização públicas ou particulares. Certo? Estamos falando agora aqui simplesmente sobre normas, né? Sobre o que são exatamente, de uma forma bem superficial. A extensão dos assuntos abrangidos pelas normas de projeto é muito variável, diferindo bastante em cada caso. Certo? O campo de aplicação é também variável e foram estabelecidas para padronizar e simplificar o cálculo e o projeto, assegurando assim as condições mínimas de segurança, ou seja, dispensa a necessidade de você fazer tantos cálculos, até mesmo evita que você, no decorrer desses cálculos, cometa algum erro, certo? Essas normas são feitas baseadas em experimentos, em testes e em experiências passadas, né? Então você pode simplesmente seguir essa linha de raciocínio prevista na norma. Mesmo não sendo de caráter legal obrigatório, são exigidas como requisito mínimo de segurança, porque já foi testado e comprovada a sua qualidade. Qualquer norma de projeto é um conjunto coerente de exigências, devendo então ser empregada por completo. Se você está cumprindo uma norma, você tem que seguir ela por completo. Uma norma pela metade não vai assegurar certa qualidade e a segurança de uma norma seguida por completo.
tem que ser seguida de início ao fim. Não tem coerência o uso em um mesmo projeto de algumas exigências de uma norma e algumas exigências de uma outra norma. Ou seja, se você segue uma norma para aquilo ali, siga aquela norma. Uma norma que possua uma linha de raciocínio, uma linha de projeto, uma outra norma que siga uma outra linha, elas não podem coexistir no mesmo projeto. Certo? Que vai haver divergência de exigências. E aqui alguns comentários sobre normas. A filosofia geral das normas é limitar as tensões nos componentes a uma fração de uma característica mecânica dos materiais. Raramente são levadas em conta as diversas formas possíveis de falha. Considera-se somente a falha decorrente devido à pressão. Isso para vasos de pressão, porque uma norma nem sempre ela é criada, né, em função de qualquer possibilidade de defeito em um vaso de pressão. O efeito da fadiga só é considerado excepcionalmente, embora em algumas normas seja considerado. As normas estabelecem para cálculo dos componentes fórmulas simples associadas a grandes coeficientes de segurança. Esta simplicidade é aceitável e segura para serviços convencionais, porém, resulta em um projeto não tão econômico. Para serviços severos, os critérios simplificados já não garantem a segurança necessária. Ou seja, não basta seguir a norma, tem que ser feitos testes além do que a norma prevê, certo? Para que ali, na prática do campo, seja assegurado ali o bom funcionamento e a segurança do equipamento. Há vasos que não se enquadram nas normas, mas atendem parcialmente como requisitos de construção. Existem também quase sempre partes do vaso que devem ser calculadas fora das normas, certo? Uma norma é baseada em experimentos passados, mas, como já lhes disse anteriormente, cada caso um conto. É necessário que, apesar de seguirmos uma norma, nós temos aqui a nossa própria linha de raciocínio. Nenhuma norma de projeto destina-se a substituir ou diminuir a responsabilidade do projetista. Foi o que eu acabei de dizer. Não é porque um projetista ele segue uma norma que ele não precisa pensar, ele precisa somente seguir. Ele não tem que se limitar somente à norma, ele tem que ser, de fato, um ser pensante, ele tem que, de fato, projetar. Ele vai tomar a norma como uma referência, não como sua Bíblia, não como sendo seu único caminho. O projetista deve estudar a norma para verificar o seu campo de forma geral e casos particulares de aplicação, certo? A aplicação de normas fundadas em experiência passada, em vasos e em condições inteiramente diferentes, tem resultados em falhas inexplicáveis. Ou seja, se você tem uma norma que regiu uma aplicação de uma obra passada de um vaso, só que, como eu já disse, um vaso aqui não é igual a esse vaso. Vaso A não é igual a vaso B. Certo? Então, se você se basear a construção do vaso Y totalmente de forma cega, né, na sua norma, com relação ao vaso X, você vai ter um vaso Y provavelmente defeituoso. Porque nem todo vaso vai trabalhar com a mesma pressão, com o mesmo material, com o mesmo fluido conduzido. Certo? E é importante observar que todas as normas de projeto de vasos são normas dinâmicas, submetidos rotineiramente a revisões periódicas, porque tudo evolui, tudo muda o tempo todo. Então as normas também devem acompanhar para que elas não sejam obsoletas, para que elas sempre sejam atualizadas. E não só as normas devem se atualizar, mas os engenheiros, os inspetores também. Certo? E aqui temos aqui as principais normas de projetos, né? Temos aqui nos Estados Unidos, no Reino Unido, né, que é o UK, na Alemanha, Itália, na Holanda, Suécia, Austrália, Bélgica, Japão, França e o Brasil. Temos aqui essas normas que, inclusive, senhores, são normas que, embora sejam de nações diferentes, elas possuem intercambialidade de informações e de faixas de tolerância, de limites, certo? É como eu já lhes disse anteriormente. Uma norma ela tem que possuir sua devida intercambialidade para que ela possa falar o mesmo idioma em todas as nações. Certo? Com isso, encerramos aqui, senhores, a nossa segunda videoaula. Certo? Espero que toda essa gama de informações tenha ficado bem absorvida pelos senhores.
certo? Lembrando que vasos de pressão é uma matéria importante, então, por favor, deem uma atenção especial a ela, certo? No mais, fiquem todos com Deus. Até a próxima videoaula. Tchau.